3, 2, 1. There we go. Good evening, everybody. It's very good to be here. This is the behavioral economics of global affairs. We have discussed a bunch of interesting stuff. We have talked about individual behavior. We started talking about collective or group behavior. You guys have watched, I hope, you guys have watched this video about the garbage can model of organizational behavior, o modelo lata de lixo de comportamento organizacional, nome grande para uma ideia muito provocativa. But yeah, we have discussed very interesting issues so far. Tonight, we have like a simple schedule agenda for this time together. I want to give you some explanations about the third list of exercises, and then I will have some comments about how we're going to proceed over the next few classes, ok? Então, eu quero dar aqui um feedback para vocês sobre vários dos aspectos relativos à terceira lista de exercícios. Depois a gente quer falar um pouquinho sobre o que está por vir nos nossos próximos encontros. Can you guys hear me well? Tá dando para me ouvir direitinho? Please raise your hand if you can. All right. Good, 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 good. Thanks, everybody. All right. So, here we go. The first thing is I have to apologize to you. Eu tenho que pedir uma desculpinha aqui para vocês. Somehow, when I was trying to set up the questions in the Google form, I didn't press the right buttons. And now, I can't just click on a button and deliver the grades for you. Então, quando eu estava formatando o questionário, eu não apertei os botõezinhos certos. E agora eu não tenho um lugar onde eu aperto o botão e devolve as notas para vocês. But don't worry, your grades will be calculated very simply and very correctly, and I'm going to deliver the grades directly to the Google Classroom, ok? Então, não se preocupe que vocês não tenham recebido uma mensagem com a resposta sobre a terceira lista de exercícios. Eu vou colocar a nota de todo mundo que submeteu essa lista lá direto no Google Classroom, junto com as notas da primeira lista de exercícios e as notas da segunda lista de exercícios. So, I've been promising that I would do that for quite some time now, and I apologize. Eu tenho prometido que eu vou fazer isso, né, que eu vou colocar essas notas todas lá no Google Classroom. Já tem algum tempinho que eu estou prometendo isso. Mas podem confiar, tá, gente? Eu vou colocar direitinho. Alguns de vocês estão preocupados se ao submeter a resposta, se eu recebi ou não. Então, é uma preocupação legítima, tá? É normal. A pessoa, né, às vezes, ficar sem a nota, sem ter culpa. Não pode, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser colocar a nota da terceira VA. Da terceira lista de exercícios. Lá naquele Google Classroom. And tomorrow, it's gonna be there. As soon as I finish, I will let you guys know. Tá? Assim que eu tiver colocado as notas da terceira lista no site, eu aviso para vocês. I will send you a message by email, and I will post something in our WhatsApp group. Tá? Então, eu vou mandar um e-mail e fazer uma postagem lá no grupo de WhatsApp, avisando. Pessoal, a nota da terceira lista de exercícios já está lá no Google Classroom. Later, I'm going to bring the grades from the first list of exercises and from the second list of exercises, ok? Mais tarde eu vou adicionar as notas da primeira lista de exercícios e as notas da segunda lista de exercícios, e aí vocês vão poder ver todinhas, todas juntas ali. Alright? Okay, so what we want to do today is to go over
each of those questions, talk about them, and clear up some doubts, like if you have some questions, we're going to discuss here, and we're going to try and learn together. Isn't it cool? Então, pessoal, o que nós vamos fazer hoje é abrir aqui as questões, olhar uma por uma e tirar dúvidas. E aí cada um pode se manifestar, achei que fosse isso, achei que fosse aquilo e tal. Ok? All right. There's one last announcement that I have to make. O último anúncio que eu quero fazer é que, como eu tive que mudar a data da aula de hoje e a data de aula da próxima semana, nesses dias eu não estou cobrando presença. So, if you do not show up tonight, or if you or your friends do not show up tonight, and if you or your colleagues do not show up on next Thursday, you don't need to submit the summary of the class, ok? Se você não assistir uma aula no tempo junto com a gente aqui, você não vai ser punido, tá? Você não vai precisar escrever um resumo daquela aula e mandar para o meu e-mail, como é o de costume, para evitar a falta. Para esta semana atual, para a próxima semana, eu vou dar presença para tudinho, para todo mundo, tá? Não precisa submeter a lista. É claro que se você perder uma aula, é bom que você assista o vídeo, senão você vai ficar para trás, não vai aprender mesmo tanto que as outras pessoas, alright? So, no need to submit the summary about the class that you lost, okay? You can just watch the video and you're fine to go for this week and for the next one. All right. Any questions so far? Alguma pergunta até aqui? Okay. So we are good to go. I still have some people coming in. You are always welcome, okay, guys? If you have to come a little bit late, it's okay. Never mind. Show up. It's no problem if you get in late or if you have to leave early, as long as you do your best to stay here as much as you can, okay? And to participate. All right, then. So I'm going to share my screen with you here. Let me see. There we go. This is the third list of exercises. And we had like 43 people submitting the answers. So let's have a look at those questions, okay? The first one, it's like this. Nudges and traditional persuasion techniques are pretty much the same thing. Oh, come on. It's not the same thing. What are the difference between nudge and persuasion techniques? Quais são as diferenças, pessoal, entre nudge e as técnicas tradicionais de persuasão? Pelo que eu entendo, assim, na persuasão ela tem muita autoridade, sabe? O empurrãozinho não, ele meio que vai lhe incentivar a fazer aquilo de uma forma que você não se sinta pressionado, né? Como a autoridade, que é meio que, é como as leis, né? Ela obriga você a fazer aquilo, normas. Já o empurrãozinho não, ele incentiva você a fazer algo que vai ser bom, né? Assim, vai ser bom para você. É a primeira distinção. Primeira distinção, Paloma. O nudge, ele não elimina e nem restringe o seu campo de opções. Na persuasão, você tenta induzir as pessoas ou até eliminar as opções para que ela faça uma coisa só. No nudge, não. Você não tem... Então, lembra lá daquela história lá da escada rolante com os desenhos de pista olímpica em volta. You're not... I mean, people can still take the rolling stairs, right?
They don't need to start exercising. They have the choice there. It's just like a funny way of saying, hey, come on, do introduce some movement in your day or something like that. So the first difference is this. We don't restrict options when we are nudging someone. What else? A second difference is that nudges are transparent. They are clearly observed. And persuasion techniques, sometimes they are obscure. Os nudges são transparentes, são facilmente observáveis. As técnicas de persuasão, às vezes, estão escondidas, para você não saber que elas estão lá. What else? What is the third difference? Someone is raising the hand there? I don't know. Yep. Yeah, go ahead. I did. Go ahead, Thiago. Just to show an example about nudge that we can see at the RU, right? And you see how the foods are disposed to you, you know. So they put the beans before the rice, and that makes you to put the beans first because like it's on that, but that's not exactly good because the chance when you put the beans before the rice, you increase the probability to spill out, you know, because you're gonna put like something on that soup. Yeah, I see your point. Yeah. And then the guys have to clean the balcony all the time, you know. Yeah, I see the point. Yeah, but I understand your point, but I will have to politely disagree. Eu entendi sua questão, é verdade mesmo. A maneira como você passa no RU, vem o feijão primeiro, depois vem o arroz. Quando você põe o arroz, esparrama o feijão, faz sujeira, faz lambança e tal. Yeah, that looks like someone had thought that, but actually no. Acontece, Thiago, que você e eu, nós somos de outra região do Brasil. Aqui no Nordeste, o pessoal coloca o arroz em cima do feijão. É um costume. Pois é, hein? Já ia discutir agora, hein? Dizer, Tiago, pelo amor, aí feijão sopa embaixo, hein? Eu já vi Aí vira várias sopa vezes de isso arroz e acontecendo feijão. mesmo. É. Eu sou daqui, eu boto o arroz por baixo e o feijão por cima. Não tem nada a ver, não. É até mais Não. inteligente, que o arroz fica molhadinho. Pessoal, olha, não vamos dizer que é mais inteligente, que é menos inteligente, não. Senão aí eu vou começar Olha aí, a a polêmica. Mas é assim, é uma preferência. Mas a maioria das pessoas que eu conheço aqui no Nordeste tem esse costume. Se tiver as duas panelas no fogão, lado a lado, a pessoa coloca o feijão primeiro. E na minha família inteira aqui de pernambucanos, minha sogra, minha esposa, meu sogro, meus cunhados, todo mundo bota o feijão primeiro. E lá em Minas, ninguém coloca o feijão primeiro. Todo mundo coloca o arroz primeiro. But it's still, I got the point, you know, it's like, if you do this kind of thing, sometimes you're changing the way food is submitted and you affect people's decision. So let me go back and take this example from Thiago and tell you something fantastic, you know, here, not here in Brazil, there in the United States, they have programs to help people eat healthy. And they start those programs in early childhood. Eles têm programas nacionais para tentar promover a alimentação saudável entre as pessoas. E eles começam bem no início da infância. So what they do, they introduce to the recipe or to the food lots of colors, and they have a large variety of fruits and vegetables. So the kids, even very early, very, very small children, they already look at different colors and they want to taste them. Sometimes they don't like them, sometimes they like them. But the chance of getting healthier
and healthier habits, it's much, much bigger. Então, assim, imagine, gente, um programa para educar as pessoas da alimentação baseada nas cores, apelando para as cores, colocando comida colorida. E crianças bem pequenininhas vão ser despertadas por aquelas cores, pela curiosidade. Outra coisa que eles fazem é colocar a sequência que você tem que passar no RU, colocando a salada primeiro. Né? Só que lá nos Estados Unidos eles fazem isso. Aqui no Brasil, nem sempre você tem isso. Coloca a salada primeiro, chama a atenção das pessoas e fala assim, olha, coloque aí um verde, coloca um pouquinho de fibra. Yeah, that's right, Letícia. Yeah, they try to stimulate curiosity and appeal to this, like, you know, this wanna try, this willingness to try new tastes. And it works. So people develop much, much healthier eating habits from early childhood. So then you could be like a nudge. But remember, in order to be a nudge, it has to be transparent. You shouldn't restrict people's option. And you have to try and make that as an autonomous decision. People are free to choose, right? Okay, good. So let's take a look at the second question. About choice architecture, which of the following statement is false? Sobre arquitetura de escolhas, qual das afirmativas abaixo é falsa? Come on, guys, let me tell you some bad news here. Yeah, that was a hard one. This question was a hard one, and I noticed that lots of you got it wrong, unfortunately, but I'm going to show you what's going on here, okay? The first statement says, nudges are aspects of choice that tend to alter people's behavior in a predictable way without limiting any options or significantly changing their economic incentives. Os empurrãozinhos são aspectos da escolha que tendem a alterar de forma previsível o comportamento sem restringir opções ou alterar bastante os incentivos econômicos. This is a true statement, and we were supposed to find the false one, okay? So that's not the answer. The second one goes like this. Decision-making frequently involves individual, social, and contextual factors. Tomada de decisões frequentemente envolve fatores individuais, sociais e contextuais, no contexto do momento em que você está vivendo. That is also true, so that's not the right answer. The third one, among social aspects of decision-making, we can identify social norms, framing, and cognitive biases. So this is wrong. Why is this wrong? Aqui a gente está falando que entre os aspectos sociais da tomada de decisão estão as normas sociais, tudo bem, mas o enquadramento e os vieses cognitivos são individuais. A gente estudou esse assunto quando a gente está falando em individual behavior, comportamento individual. Então, são aspectos que não envolvem a interação com outras pessoas. Você bate o olho e você toma uma decisão. So, no, those are not social aspects of decision making. But it's kind of, you know, a detail. Eu não gostei dessa questão porque eu senti como se ela fosse uma pegadinha, porque ela foi bem ali um detalhe. E aí, muita gente errou. Professor, Ok, go ahead. quando eu fiz essa questão, eu não pensei dessa forma. Eu pensei que o senhor botou lá na forma da lama, lá do lodo, né? Ele fala muito disso, então meio que eu fiz a diferença entre esses dois, sabe? Porque eu achei que não tinha muito a ver, por causa daí, o enquadramento que usa muito é o lodo, né? Eu acho que é o lodo que fala Slanding, né? E os viés cognitivos, já o empurrãozinho não usa. Eu fiz essa aí. Eu nem usei essa ideia do senhor. Essa não é um tipo de questão que eu gosto de fazer. Por sorte, foi só essa, tá, gente? Então, peço, assim, paciência aí. É a única questão mais
que as pessoas erram por causa de um detalhe. É que esses outros aspectos que a gente fala, ó, as normas sociais, o enquadramento e o viés cognitivo, todos eles são importantes para a tomada de decisões. Só que elas não são aspectos sociais da tomada de decisão. O único ali que conta como aspecto social da tomada de decisão são as normas sociais. Os outros são aspectos individuais. Mas aí parece uma coisa assim muito picuinha, né? Enfim, essa questão eu não gostei, mas eu estou explicando para vocês por que a resposta certa, ou seja, a afirmativa falsa é essa. Só para confirmar, vamos ver a quarta. Successful nudges may very well be transparent, that is, clearly identifiable by individuals. Os empurrãozinhos bem-sucedidos podem também ser transparentes, isso é, claramente identificáveis pelos indivíduos. Yes, that is true. So, this is not the statement we were looking for. We were looking for a false statement. Okay? I think someone raised the hand there. Go ahead, Márcia, please. Boa noite. Boa noite. Professor, nessa última alternativa, não, o podem, ele não pode deixar confuso, não. Não tem que ser, ele tem que ser transparente ou pode ser transparente? Ah, see your point. Yeah. Você achou que ela era falsa? Não, ela... eu não. Eu achei que a terceira era mais falsa, digamos assim. Mas eu acho que ela deixa dúvida, assim. Eu não estou nem querendo questionar a questão, mas querendo saber se tem que ser transparente ou pode ser transparente. Não, mas eu acho que você tem razão. Eu vou introduzir essa daqui para aceitar a terceira e a quarta. Porque aqui o podem deveria ser devem. Porque eu entendi que o empurrãozinho é essencial que ele seja transparente, né? É uma diferença essencial, assim, da persuasão. Eu vou mudar para cá. Você me convenceu. Vou colocar duas respostas certas, então. Esse daqui também pode ser considerado a resposta certa. E aí a nota é recalculada, viu, gente? Se alguém tiver marcado essa quarta, também vai ganhar a resposta certa, tá? Então, vocês estão entendendo? Todo mundo está entendendo o ponto que Márcia colocou? É que o nudge, ele não pode ser transparente, ele tem que ser transparente. Né? Então, não deveria estar como uma possibilidade, deveria estar como uma obrigação. Então, esse daqui também deveria estar como resposta certa, tá? Let's take a look at the third one. Observe the picture of a nudge below and indicate which factor is not present in that case. Observe a foto de um empurrãozinho e indique qual dos fatores que não está presentes. Então, pessoal, olha que bonitinho aqui, ó. Você puxa um papel e aí você vai vendo o continente ficando mais escuro, em vez de ficar verdinho na cor do papel. Então, dá uma sensação de que você, ao tirar muito papel, está contribuindo para desmatamento e tudo mais. So, I mean, you can still pick up more paper if you want. But you can look at that and you say, well, there's a message here. It is a clear one. It is not hidden. It's not like obscure. Não tem uma mensagem escondida. Eles estão colocando até uma marca lá, ó, da empresa que propôs essa intervenção, WWF. So, let's take a look at the things that are not present here. Is there reciprocity here? Well, reciprocity, you say like someone did something to you and you feel like doing something else. Well, you could see a little bit of that here, right? Você poderia falar assim, não, aqui tem um pouquinho de reciprocidade, porque a pessoa não cobra para te dar o papel. E está te dando uma mensagem importante, você se sente tocado por aquilo, você até com alguma obrigação de falar, não, eu posso fazer alguma coisa para ajudar. Então, pode ter aqui um pouquinho de reciprocidade. A segunda, feedback and reminders, informação e lembretes. Ah, isso aqui está claro, né? Isso aqui está presente.
Isso aqui é um reminder, é um lembrete bem forte. O último fala timing, o momento oportuno. Também é no momento em que você vai gastar papel, é que ele te avisa que você deveria gastar menos papel. Mas esse aqui, ó, default bias, o viés da escolha padrão, não está presente aqui. Eu vou fazer uma pergunta, vamos ver quem que é observador mesmo. Tem alguns equipamentos desses de dispensar papel que fazem a escolha para você. Vocês já viram? Que já tem uma escolha feita. Alguém já viu? Professor, é aqueles que diz que utilize 2 folhas e já é o suficiente para secar as mãos. Quando esse já está bem próximo de fazer isso que a gente está falando. Agora tem uns, gente, que você chega a mão por baixo, a máquina empurra a quantidade de papel certinha que é para enxugar a mão. Então é como se ele falasse assim, não tire mais do que esse papel. Se você puser a mão de novo, ela oferece de novo. Mas ela mais ou menos tenta fazer uma escolha padrão para você, te obrigar a uma escolha padrão. Então, nesse caso, estaria tentando forçar a uma escolha específica. Mas esse aqui, realmente, nesse exemplo, é o que está mais distante, né? Então, é a opção que parece não estar sendo imposta. Você vai seguir o que todo mundo segue. Professor, dá para me ouvir bem? Que esse meu fone é péssimo. Estou te ouvindo, Você disse que essa máquina, ela forçaria você a fazer uma escolha, então ainda seria classificado como nudge? Ia ser... Não, porque ela não força, perceba? Você ainda pode colocar a mão uma segunda vez e a máquina cospe um outro pedaço de papel. Entendeu? Ela não te impede de tirar uma segunda folha de papel, mas ela te coloca um tamanho certinho de papel que é suficiente para enxugar a sua mão. E ela empurra-se o papel até um determinado limite e para. Ela mesma sabe onde começar e onde parar, entendeu? Então, ela não está limitando a sua possibilidade de colocar a mão uma segunda vez. Mas ela está mais ou menos te avisando assim, ó, essa é a escolha que todo mundo faz. Não precisa mais, entendeu? Então, eu acho que aí constaria como um nudge baseado na escolha padrão. All right, good thinking. Very good. Now, let's take a look at the fourth one. This is the cutest, right? Os cachorrinhos bonitinhos usando a máscara de maneiras erradas. So, which one is not present here? Okay. First one, feedback and reminder. Oh yeah, this is it. This is present. The second one, affect. Yeah, a cute dog. Well, everybody loves pets. So, the third one, authority. Does your dog have authority over you? Não. A gente não obedece os nossos animais de estimação, por mais que a gente os ame, goste, cuide e tudo mais. Eles não significam uma figura de autoridade. A gente não pede opinião do nosso cachorrinho, do nosso gatinho, sobre que emprego que a gente deve aceitar e tudo mais. Então, a gente não olha como sendo referências de autoridade. So this is the one that is absent. Therefore, that is the one you should pick, okay? Pleasure, satisfaction, yeah, you have a good laugh when you see a picture like this, right? It's funny, right? The big eyes. So, yeah. So the only one that is not present is authority, okay? Now, let's take a look at the fifth one. True or false? Professor. A Márcia levantou a mão. Oh, yeah. Go ahead, Márcia, please. Professor, eu marquei autoridade também, mas eu pensei como o cachorro não sendo autoridade no assunto. Essa interpretação serve também? Mais ou menos. Porque na persuasão se fala em autoridade como uma referência a uma pessoa que... Essa é a ideia. Né? Então, aqui não dá para a gente ver esse elemento de autoridade presente nessa intervenção. É o que não está presente, né? Ninguém vai olhar para um cachorro e falar assim,
Se o cachorro escolheu aquilo, o importante eu devo escolher também. Apesar de que, sabe, Márcia, assim, só fazendo o advogado do diabo aqui, tem muitas coisas que os animais são bastante sábios e que às vezes a gente não dá valor. A gente ainda não está pronto, a gente, como civilização, a gente ainda não está pronto para reconhecer o conhecimento animal. E eles têm. Sim, então, sim, mas eu pensei autoridade como poderia ser alguém da área de saúde dando essa orientação nesse sentido, Exato, que é isso mesmo. não está presente. Aí, essa interpretação é válida? Válida. Você analisou corretamente a questão, é isso mesmo. Muito bem. Obrigada. Nada. All right, so let's have a look at the fifth one. True or false? Sludge are like evil nudges. Organizations use their knowledge of social and cognitive biases to take advantage of people rather than to help them. Então, obstruções, ou lodo, ou embarreiramento, ou obstáculo, são como empurrãozinhos do mal. As organizações usam seus conhecimentos sobre vieses cognitivos e sociais para tirar vantagem das pessoas, ao invés de ajudá-las. That is true. Well, this is just the definition of sludge, okay? Question 6. Again, true or false? A classical example of sludge occurs when governmental traffic control agencies impose large fines with traffic tickets on people that drive too fast. Então, o clássico exemplo de embarreiramento, embarramento, lodo, obstaculização, acontece quando as agências governamentais de controle de tráfego impõem multas para as pessoas que dirigem rápido demais. Isso é falso, pessoal. Isso daí que a gente está falando é uma coisa que a gente faz para ajudar a pessoa. Quando a gente aplica uma multa alta, o governo não faz isso com a intenção de ficar rico, de aumentar o salário do governador ou de aumentar o salário do deputado. Quando a gente aumenta o valor da multa, a intenção é que menos pessoas morram. Então, não caracteriza sludge. O governo não está aumentando multa para... Eu sei que muita gente pensa assim, mas não é verdade. O dinheiro da multa não vai para o bolso do político. Não é verdade isso, é mito. Quando alguém coloca uma multa alta, a intenção ali é tentar ajudar a pessoa a não morrer. E, por outro lado, ainda tem o fato de que aqui a gente está interferindo na questão econômica. A gente está mudando incentivos. Então, não tem paralelo com um empurrãozinho, uma coisa sutil. A gente está mudando radicalmente o incentivo. É caro, é dinheiro, dói no bolso. Então, entra naquela parte assim, se eu fizer uma propina, se eu fizer se eu comprar uma pessoa para ela fazer alguma coisa, isso é nudge? Não é. Se eu subornar uma pessoa para fazer alguma coisa, isso não é nudge, porque muda a questão econômica. E aqui a gente está falando de um exemplo que muda a questão econômica, tá? Então não se encaixa nesse primo mal do nudge chamado sludge. Now we have those examples where you have a long list of terms and conditions in order to accept a contract. Aquelas situações que a gente tem uma lista muito longa de condições na hora de aceitar um contrato. So, let's take a look here and say, what is the factor that is present, okay? Qual que é o fator que está presente aqui? The first one, loss aversion, aversão à perda. Não, aqui você não vai perder nada, você não está reagindo a uma possível perda. The second one, information overload, sobrecarga de informações. É claro, né? Quando você coloca um monte de lista lá, um monte de termos no contrato, você quer mesmo, coloca a letrinha bem pequenininha para caber mais, você está querendo mesmo que a pessoa não leia. Então, aqui a gente tem sobrecarga de informações, essa é a resposta. The third one, affect. Oh, come on, there's no affect here. And the third one, status quo bias, viés do conforto de não mudar. Também não tem nada disso aqui, né? Status quo bias é quando você, por exemplo, você tem dificuldade para
para cancelar um serviço, né? Porque deixar de contratar um serviço, vai mudar a sua rotina e tal, você vai empurrando para frente, deixa de cancelar uma academia que você já não vai muito, fica ali pagando vários meses e frequentando uma vez por mês na academia. Okay, so it's not the case here, all right? So the answer for that is information overload. Question 8. Vamos para a questão 8. Uma pessoa acabou com uma dívida grande no cartão de crédito. Veja a imagem abaixo. Ao verificar no aplicativo, ela notou que tinha várias opções para pagar. Há, entre aquelas imagens, alguma coisa que ao menos se pareça com o empurrãozinho do bem? Now, check this out, guys. If you pay a lot of attention to those numbers, and if you make some calculations, you're going to see that paying in 2 times, there's no interest. Se você pagar em 2 vezes, não tem juros. Olha aqui, a conta do cartão de crédito de 6.890,97. Se você dividir por 2 isso aqui, dá exatamente 3.448. Então, a opção que o cartão de crédito te oferece como opção padrão é uma em que ele te permite dividir a conta em 2 vezes sem juros. Well, so, you see, they are trying to help you in a way. You see, they're trying to say, look, I know you're having a hard time to pay your debt, but you can pay in 2 times, and I will charge you no interest rate. So, I'm trying to help you here. Então, ao colocar essa como a opção padrão, ele está falando assim, ó, escolha a opção padrão, porque eu te permito dividir em 2 vezes sem juros. So, yeah, the bank is trying to help you. By the way, this is from the Banco Inter, okay? Yeah, it's one of those financial startups that became a very large bank now, but it's, yeah. Então, aqui, ó, ele está falando assim, eu coloco a opção padrão, é uma opção que te ajuda, porque te permite dividir a sua conta em 2 vezes sem juros. Yeah, it looks like nudge. So the answer for this question is yes. There is something here that looks like a nudge. But then here comes the second question. Professor. Pode falar. Mas o fato de ele só mostrar aí essa... do outro lado ele mostra as outras opções, mas já colocar essa não está induzindo, não é uma... Como é que eu posso dizer? Ele não está... Já está induzindo mesmo a pessoa a escolher essa, mesmo que seja boa, mas ele só está dando... Eu não sei se eu consigo explicar. Eu fiquei com a impressão de... Eu botei essa falsa, porque eu achei que ele estava meio que... Quem vai escolher 2, professor? Você devendo 6.000, vai escolher 2 vezes? Professor, essa aí não vale não, essa questão não. Ela gerou dúvida, foi uma confusão essa, hein? Essa e a 9, meu Deus. Tá, mas perceba, olha só. Isso aqui não é um nudge clássico. Então, por isso que a pergunta fala assim, ó. Você acha que tem alguma coisa que se parece com um nudge? Tá? Então, a pergunta não é assim, isso é um nudge clássico? Não, não é um nudge clássico. Para ser um nudge clássico, sabe o que ele tinha que fazer? Ele tinha que colocar cada uma dessas opções na primeira página e colocar aqui bem grande, assim, em letras verdes, assim, sem juros. Aí na segunda ele colocava com juros, na terceira ele colocava com juros, e escrito em letras vermelhas. Com juros, com juros, com juros, com juros em todos os outros. Se ele fizesse isso, aí era um nudge tradicional. Porque ele está te falando assim, ó, vá para essa primeira opção que eu estou te oferecendo, você não atrasa a sua conta do cartão de crédito, você não paga juros, e é bom para você... Não é tão bom para mim, porque eu poderia roubar os juros aí, engolir os juros que você tem que pagar, mas eu não quero perder o cliente. Eu não quero que isso vire uma bola de neve. Então, se aqui tivesse em letras verdes, assim, bem do lado da primeira opção escrita assim, letras verdes, sem juros, e nas outras todas, com juros, em vermelho, com juros, com juros, com juros, aí isso seria um nudge clássico.
porque não está restringindo suas opções, aparentemente, está te oferecendo e te estimulando a escolher a melhor opção para você. Então, seria, digamos, um nudge clássico. Como não tem isso que eu falei, das cores, eu não acho que isso é um nudge, assim, perfeito nudge. Ele parece um pouco com nudge, porque a opção que ele dá destaque é a opção que é sem juros. Ok? All right. Now, let's go to the second one. The second one, you have to pay attention to details, ok? Na segunda, fala assim, tem alguma coisa nessas imagens que sinalizam o nudge do mal? E pior que tem. Sim, sim. Me diga aí se vocês identificaram qual que é a situação. Qual que é o nudge do mal? Os juros absurdos, professor. Se eu não me engano, dá uns 19 mil a última opção. Então, eu fiz a conta nisso aí, tá alto. 3 vezes já é o dobro, já. Tá, mas olha... Não é transparente. Mas eu Isso, quase caí questão, nessa, professor. a Porque a da primeira deu transparência. certo, entendeu? Aham. Aí eu falei, eita, eles são corretos. Mas quando eu fui calcular o resto, meu Deus do céu. Mas olha aqui, gente, olha o detalhe que vocês não perceberam. Não tem a opção de 10 vezes. Eu percebi sim, professor. Eu achei super estranho, porque seria legal, né? Por que Você não tem a ia opção de pagar 10 vezes? tanto. Não, por Pra que não você- tem a opção de 10 vezes? Pensa bem. Para eles receberem mais dinheiro, professor. Não, por que de 9 salta para 13? Por que não tem a condição de 10 vezes? 10 é mais fácil de multiplicar, então Exato. você só vai calcular. 10 você faz exatamente a conta na hora. Nossa Senhora. Se for 10 de 1.100, você fala 11 mil. Saiu de 6 para 11 mil. Eles tiram o de 10 para que não seja fácil a conta. Gente, isso daí é verdade. Isso daí não é exercício de sala de aula. Abre o aplicativo do banco e olha lá agora. Você vê isso. Ele faz isso. Então, isso daqui é claramente um sludge. Porque ele está falando assim, eu vou tirar da pessoa a opção de visualizar o real impacto da decisão que ela toma. You see? This is evil. Isso é que é maldade mesmo. É quando você quer impedir a pessoa de reconhecer a natureza da sua decisão. So the answer for this, yes, there is something very close to a sludge here. Now, the last question goes like this. Considering what you have learned from the game of trust, read the sentences below and indicate the one that is false. Considerando o que você aprendeu no jogo da confiança, leia as frases abaixo e indique a que for falsa. First one. Communication is a key factor in maintaining cooperation. Yeah, that's correct. It's obvious. Comunicação é chave. The second one. Frequent interactions are not necessary for sustainable cooperation. And that's wrong. Olha só, gente. Uma das coisas mais surpreendentes daquele exercício é que mesmo que você comunique bem, mesmo que seja uma relação de ganha-ganha, se as pessoas se distanciam, se elas se encontram um pouco, a empatia cai. A capacidade de conviver, de pensar pelo outro, de se colocar na posição do outro, diminui. E aí a chance de você se compadecer do sofrimento do outro, ou de você prezar pela alegria do outro, diminui. You can explain a good deal about Brazil if you understand that parts of the population don't even look at each other. Uma das maneiras de entender o Brasil é você lembrar que determinadas faixas de renda da população nem convivem nos mesmos ambientes, nem se veem, nem uma parte torna-se invisível para a outra, seja atrás de um grande muro, seja isolado numa periferia bem distante da cidade. Uma pessoa rica na cidade do Recife nem, às vezes, vê uma pessoa mais pobre na cidade do Recife.
Ele pode até ver um pedinte na rua, ele pode ver uma pessoa sem casa e tal. Mas ela não se dá conta com aquela realidade que é tão presente numa cidade. Alright, so frequent interaction is a big deal and we should have more. How do other countries have more interactions with public spaces? Nos outros países, o sentido de solidariedade é criado no espaço público. Nas praças, no transporte público de qualidade, que acaba unindo todo mundo, nos ambientes públicos. No Brasil, os ambientes públicos são relegados só a quem não tem dinheiro para pagar o privado. Então a gente não interage, a gente não cria uma sensação de que quem está sofrendo ali é um brasileiro como eu. A gente pensa que não, aquele lá é, sei lá, um outro planeta. Alright, so just to check, the last statements, cooperation in the workplace is not a matter of luck. Yes, it is not. Cooperação no mercado de trabalho é uma coisa que precisa ser trabalhada, planejada. And finally, cooperation schemes in which gains are not equitably distributed tend to fall apart. Se os esquemas de cooperação não beneficiam os dois lados, a coisa mais cedo ou mais tarde implode. Ô, professor, Uhum. no final também, eu não sei se o senhor terminou o joguinho, porque na sua aula o senhor para na metade, mas no final eles falam sobre isso, sabe? Eles botam no final que a interação, eu respondi essa questão a partir disso, que ele diz que a interação é necessária, tem que ser frequente. Então, assim, quando eu disse não são necessárias, aí eu disse, essa é errada. Eu usei essa aí, porque eles lá dizem o que precisa ser para que seja uma cooperação. Quem vai até o final viu. Paloma, esse é o aprendizado mais surpreendente, porque os outros dois você consegue deduzir, você fala assim, é verdade, se não for ganha-ganha, a cooperação dança. Se tiver erro de comunicação, a cooperação ganha. Agora, não é intuitivo você imaginar que para você cooperar com a pessoa, né, de uma maneira duradoura, você precisa vê-la com frequência. A gente não pensa, a gente não lembra desse aspecto. E é uma coisa que realmente, um aprendizado legal que esse joguinho traz. Alright, girls and guys, thank you so much. I'm going to stop recording here and we will be together next time, okay?